Vamos continuar. Novamente, você não precisa ser rico para servir. Você só precisa usar o que você tem. Nós somos requeridos de transmitir as bênçãos que Deus nos dá a outros. Seremos responsabilizados de como usamos essas bênçãos. Quanto mais você dá, mais você recebe. Você consegue imaginar Pedro dizendo, ouro e prata, eu não tenho, mas se eu te curar, me dê um pouco. Ouro e prata, eu não tenho, mas se eu te curar, me dê alguma coisa. Pedro não disse isso, mas ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Amigos, não espere ter, dê o que você tem. Me entendem? Eu me lembro de uma história que um pastor me contou na Venezuela. Ele disse, e eu disse a eles, vocês têm que trabalhar. A gente não pode, aqui é um país comunista, nós somos pobres e não temos nada. Então ele perguntou, quanto você tem? Eu ganho $8 por mês, e você? Eu ganho $10, e você? Então ele perguntou, como que vocês conseguem viver? Não podemos viver do salário mensal, não é o suficiente, não conseguimos pagar as nossas contas. Nós sofremos para conseguir comida, não temos nada para comer. Nós não conseguimos entender isso aqui na América. E eles disseram, nós não temos o suficiente para comer. E o pastor perguntou, vocês acreditam que Deus é o dono de tudo? E eles disseram, sim, nós acreditamos. E essa é a parte engraçada. E ele perguntou para eles, de quanto Deus é dono? E eles responderam, de tudo. Ok, vocês acreditam que Deus pode prover para vocês? Oh, sim, nós acreditamos. Ok, eu quero que vocês vão aos teus vizinhos e use o dinheiro que você tem para comprar comida e pagar as contas para eles, e deem para os seus vizinhos. E eles falaram, não podemos fazer isso, nós precisamos comer este mês. Ok, eu vou fazer a pergunta novamente. Você acredita que Deus é dono de tudo, de todo o dinheiro do universo? O dinheiro de Bill Gates pertence a Deus, me entende? O dinheiro de todas as pessoas ricas pertence a Deus. Deus pode falar para eles darem e eles o farão. Eles não podem discutir com Deus. Vocês acreditam que Deus é dono do dinheiro? Sim, acreditamos. Acreditam que Deus manterá a promessa que se de graça darem, de graça terão? Sim, acreditamos. Então vão até os seus vizinhos e usem o que vocês têm pela fé. E mostre que vocês confiam nele. Não podemos fazer isso. Temos um problema em confiar, não temos? Então o pastor disse, essa é a razão por que vocês não têm. Ah, pastor, mesmo que se tivéssemos um pouco mais, o nosso telhado está quebrado, nossa luz está quebrada, não temos água, precisamos arrumar a igreja. Então ele disse, Deus nunca vai dar mais a vocês porque vocês não usam o que vocês têm. Vocês não são confiáveis. Eu quero que vocês façam um teste. Se vocês morrerem, morrerão. Eu quero que neste mês vocês, pela fé, usem o que têm para os outros. E então conversaremos novamente. Até lá, não me procurem. E então, ele saiu. Ele voltou um ano mais tarde, em uma viagem missionária. A igreja estava grande, havia uma outra igreja construída ao lado. A igreja foi arrumada, o telhado, a luz, a água foram arrumados, a igreja estava lotada de pessoas. E ele perguntou, como vocês conseguiram isso? Conseguiram doações? Não, nós estávamos piorando cada vez mais, ao ponto de quase fecharmos a igreja. E pensamos em fazer aquilo que você disse. E pensamos, não temos muito a perder mesmo. Então, usamos o que tínhamos. E eles falaram, assim que fomos até os nossos vizinhos e usamos o que tínhamos, as pessoas ficaram surpresas. Ninguém faz isso. Vivemos em uma sociedade egoísta. Todos só se importam consigo mesmo. Então, eles vieram para a igreja. Eles ficaram curiosos. E eles usaram o que eles tinham. E outras pessoas vieram para a igreja. E enquanto eles alcançavam outros, essas pessoas vinham para a igreja. Me entendem? E vinha tanta gente aqui que começaram a espalhar que alguma coisa estava acontecendo aqui. E as pessoas começaram a mandar fundos de todos os lugares. E ganhamos mais dinheiro do que precisávamos. Então construímos uma outra igreja. E agora estamos construindo outra. Vocês entenderam? Deus não pode confiar em você se você não usar. Ele não pode te dar. Você precisa usar o que você tem para Deus confiar em você e te dar mais. Eu espero que você tenha me ouvido. Deus irá abrir o seu bom tesouro. E Ele te dará chuva e assim por diante. E Deus fará de você a cabeça e não a cauda. Ouça, amigos. Aliás, aquilo que você não der é o que você não receberá. Você não tem porque você não dá, porque só aquilo que você dá, Deus pode abençoar e multiplicar. Se você não usa, Deus não pode abençoar.
Deixe-me dar-lhes um exemplo. Talvez você já tenha ouvido antes. Você já ouviu sobre a história da Van Chrysler Dodge Grand Caravan? Não ouviram? Era um lixo. Se você tem um Dodge, eu vou orar por você. Ele era um lixo. Tinha um historial muito ruim. A transmissão era muito ruim. E eu arrumei a van. Você se lembra da história? Paguei $550 em uma transmissão que achei em um bazar. Tinha por volta de 14 mil quilômetros rodados e paguei outros 500 de mão de obra. E quebrou em 3 meses. E eu comecei a odiá-lo, chutei o pneu, estava com muita raiva. Minha esposa disse, fique calmo, você é um pastor. E eu não podia acalmar. Eu estava nervoso. Então comprei outra transmissão, paguei um mecânico para trocar e ele trocou. E quebrou novamente. E eu odiava a marca Dodge e o nome Chrysler, ao ponto de amaldiçoá-lo, orar contra eles. Mas não fiz, pois sabia que Deus não ouviria. Eu estava muito frustrado. Então comprei outra transmissão, paguei o mecânico, coloquei a transmissão e não toquei no carro e coloquei à venda. Deixe que outra pessoa o tenha. E eu orei, eu ainda tinha fé. E ninguém ligou. Parece que todo mundo sabia que tinha uma transmissão ruim. E eu orei, baixei o preço, coloquei na internet, no Craigslist, no eBay, coloquei em frente ao supermercado com a placa de venda, baixei mais o preço e ninguém ligou. Oh, como eu odiava aquele carro. E eu estava dirigindo para o culto de oração e eu preguei para eles, vocês têm que entregar tudo a Deus, se vocês quiserem ser abençoados. E eu voltei e comecei a orar, Senhor, me ajude a vender esse lixo. Então veio à minha mente, você precisa entregar tudo a Deus se quiser ser abençoado. E eu disse, Senhor, se fosse uma Mercedes, eu te daria, mas e se uma Dodge Grand Caravan? O Senhor não precisa desse lixo, precisa? E ele disse, sim, eu preciso, mas é um lixo, pode me dar. Quanto o Senhor paga pelo carro? Eu queria vender para Deus. Quanto o Senhor pode me dar por ele? E Deus estava calado. Senhor, sério? O Senhor quer que eu te dê? Eu preciso de um carro. Preciso do dinheiro para comprar o outro. Quanto o Senhor me dá? E o Senhor disse, você confia em mim? Você não simplesmente daria para mim? E Deus perguntou, você me ama? E eu disse, Senhor, claro que sim. Ok, você acredita que deveria me dar tudo e não somente 10%? Sim, acredito. Ok, me dê a van. E o Senhor disse, você precisa de ajuda? Se você não conseguir me dar, eu posso tirar de você. Eu disse, não, eu entrego para o Senhor, não o tome. Eu disse, ok, Senhor, isso dói, mas o Senhor pode tê-lo. Assim que eu disse amém, naquela oração, eu recebi uma ligação. Vocês conhecem a história. E era um dos membros da igreja. E ele disse, pastor, o senhor ainda tem a van? Eu quero comprar do senhor. E eu disse, ok. O senhor pediu $4.500 e eu tenho 1.500. O senhor venderia por esse preço? E eu disse, ok, isso dói, mas tudo bem. Por que você quer comprar de mim? Bem, o senhor falou de fazer tudo para Deus. Tem pessoas que não têm carro e eu quero levá-las à igreja. Eu preciso da van. Eu preciso de um carro grande para usar para Deus. Eu disse, bem, você pode comprá-la com o valor que você tem. Verdade? Mas preciso te avisar, tem uma transmissão ruim. Eu não quero que você me amaldiçoe e nunca mais volte à igreja. Ah, eu sei, meu irmão o arrumou para o Senhor. Eu sei. E eu vendi para ele por $1.500. E 10 anos mais tarde, ele ainda estava andando com aquela transmissão. Eu odiei aquilo. E Deus me deu um carro diferente, um Siena da Toyota naquela época. E eu lhe digo uma coisa, amigos. O que você manter com você é o que você perde. E o que você dá é o que você ganha. Entendem? Você não pode pedir por uma bênção se você não dá. Para ser multiplicado, tem que ser dado. Tem uma citação que eu quero ler. Para todo aquele que se oferece a si mesmo ao Senhor para o serviço, sem reter nada. Quanto vocês dão? Amigos, eu não estou falando sobre dinheiro, espero que vocês estejam me ouvindo. Estou falando sobre tudo. Quanto pertence a Deus? Digam-me. Não é 10%, é tudo. 100% vem de Deus. Vocês concordam comigo? Deixe-me ensinar-lhes um pouco de matemática. Um tesoureiro bom e fiel, e vocês têm um, glórias a Deus por isso, quando a auditoria vem, um tesoureiro bom e fiel deve ter quanto? Mais, menos ou exato? Quanto? O valor exato. Nem um centavo a mais, nem um centavo a menos. Isso não é bom na contabilidade de Deus quando você fala sobre frutos. Na contabilidade de Deus, quando Ele olha para a árvore frutífera, Ele espera ter muito mais.
Quando Deus te dá 5 talentos, Ele espera que você o devolva quanto? 10. Ele espera de volta 10. Vocês sabem quanto aumentou? Não é como você me deu 1 e eu te devolvo o que você me deu. Lembra-se do servo infiel? Você me deu 1 e eu te devolvo o que é seu. O que ganhou 5 disse, você me deu 5, eu os usei e agora te devolvo quanto? 10. Quantos por cento dá isso? 100% de aumento. Escutem, amigos, Deus espera 100% de aumento. Isso significa dar frutos. Deus está cansado de esperar por pessoas que não dão frutos. Ele vai dizer, corte-os fora, corte-os fora. Para todo aquele que oferece ao Senhor para o serviço, sem reter nada, 100%. É dado poder do céu ilimitado. Quanto poder do céu? Você consegue imaginar o que significa poder do céu sem limite? Para a obtenção de resultados sem limites. Para estes, Deus fará grandes coisas. A Ciência do Bom Viver, página 160. Escutem, amigos, não há tempo para brincar de igreja. Deus não nos dará um outro tempo emprestado. Nós vivemos em um tempo emprestado, e se não produzirmos frutos, seremos cortados fora. Eu sei que isso soa bem triste, mas é o que a Bíblia diz.